A impedância e pH-metria, quando ajudam? Bem, o exame ajuda quando ele consegue mudar a conduta. E eu quero mostrar nesses minutos que a impedância e pH-metria consegue mudar a conduta. E a impedância mede passagem de corrente elétrica entre dois eletrodos, apenas como introdução, e múltiplos pares desses eletrodos ao longo do esôfago avaliam a subida ou a descida de conteúdos no interior do órgão. Então, seja isso líquido, gasoso ou misto. Então, quando esse método é associado à pH-metria, isso nos permite identificar refluxo independente do pH, porque os sensores de impedância dizem se há ou não refluxo. E o sensor de pH diz que esse refluxo, medido por impedância, é ácido ou não. Esse exame pode ser feito, portanto, com oceantes secretores, posto que a impedância é que define a presença de refluxo. Isso vai depender da indicação do exame. Se a questão é saber se sintomas refratários são devidos a refluxo, ele deve preferencialmente ser feito na vigência de BP. Quando a questão é se existe doença de refluxo, preferencialmente deve ser feito sem IBP. De qualquer maneira, ainda não é uma questão totalmente estabelecida. Aqui nós temos um traçado do tempo total, e aqui nós vemos que o de baixo, que é o de pH, é um traçado claro, a gente sabe o que está acontecendo. Os 6 traçados acima, dos 6 pares de sensores de impedância, não é tão claro assim, um pouco confuso, porque a impedância mede tudo que está, não apenas voltando, o refluxo, mas também o que está descendo, deglutição de saliva ou alimentação. Quando a gente abre isso para 1 hora, a coisa fica um pouco mais clara, nós vemos um marcado em amarelo lá embaixo, um episódio de refluxo ácido, e os demais são, então, deglutições de saliva. Mas nós precisamos de uma janela menor, de 5 minutos. Aqui, então, nós podemos ver que no meio do traçado, marcado em amarelo, existe um episódio, uma queda de impedância de caráter ascendente, com uma pequena queda de pH que não chega a nível de 4, um refluxo levemente ácido. As demais quedas de impedância têm caráter descendente, são deglutições e não refluxo. E aqui está um episódio de um refluxo em que não existe nenhuma alteração do pH, é claro a presença do refluxo, mas não há, nada acontece no canal distal. Eu lembro que eu perguntei, no final dos anos 70, quando começou a aparecer a pH-metria, perguntei para o Willie Dodds o que ele achava da pH-metria. E a resposta dele foi o seguinte: pH-metria é bom para medir pH. E eu esperava que a resposta fosse que pH-metria seria bom para medir refluxo. Eu acho que ele já estava enxergando, o Dantas conheceu bem também o Willie Dodds, que tem uma limitação no método. Esse refluxo não ácido, ele não é lesivo à mucosa esofágica, mas se ele chega a estruturas supraesofágicas, ele pode provocar dano, especialmente pela presença de pepsina. Além disso, o refluxo não ácido produz sintoma. Então, é importante saber se esses sintomas são devidos a refluxo não ácido, porque esses pacientes podem necessitar até uma fundoplicatura. Então, além dele poder ser feito com oceantes secretores, a gente pode correlacionar com todos os tipos de refluxo. Ácido, não ácido, líquido, gasoso, desde que, obviamente, o paciente tenha sintoma durante o exame, o que nem sempre é o caso. Além disso, ele mede a extensão proximal desse refluxo. Nem pH-metria, nem impedância medem volume. Essa extensão proximal seria um equivalente a um substituto para a medida de volume, porque existem sintomas que são devidos a ácido e sintomas que são devidos a volume, e é importante a gente esclarecer isso, especialmente regurgitação, alguns casos de dor torácica e também tosse, são devidos a volume. Um pouco de Roma 4, vocês vão ouvir muito sobre Roma 4 durante essa SBAD, vocês só não imaginavam que iam começar a ouvir tão cedo, mas eu queria chamar a atenção
que, no que tange à publicação do Gastroenterology em maio de 2016, do Roma 4, nos distúrbios funcionais do esôfago existe um novo personagem, uma nova entidade, entre aspas, que é a hipersensibilidade ao refluxo, que não havia nos anteriores. Roma 4 define pirose funcional com uma pH-metria normal e uma ausência de associação com sintoma, quer dizer, a pirose não está relacionada com o refluxo. Quando ela está associada com o refluxo, o sintoma associado com o refluxo chama-se hipersensibilidade ao refluxo. E doença de refluxo não erosiva, existe uma pH-metria alterada, então, com ou sem associação com sintoma. Essa entidade é nova, mas o paciente não, ele é um velho conhecido do consultório. Nós vemos ele todo dia há anos. E onde estava esse paciente? Bem, esse paciente era parte da pirose funcional em Roma 2, Roma 1 e Roma 2, ele fazia parte da pirose funcional. E depois, quando chegou a Roma 3, ele foi deslocado para a NERD, ele fazia parte do NERD. Bem, isso me parece, e agora com Roma 4 ele é uma entidade de vida própria. Isso me parece mais uma dança de cadeiras do que qualquer outra coisa. Não é para falar mal de Roma 4, mas essa é a minha opinião. Mas o que eu acho importante é levar em conta o ano da publicação dos trabalhos, quando você os lê, para poder entender o contexto. Quer dizer, se você está falando de um trabalho publicado em 2005, é diferente de um de 2015 e um de depois de Roma 4. E, hoje, em 2016, pirose funcional é diagnosticado com a impedância pH-metria, que passou a integrar o Roma 4. Portanto, para você distinguir corretamente pirose funcional, hipersensibilidade ou refluxo, você precisa correlacionar sintoma com refluxo não ácido. Isso só pode ser feito pela impedância pH-metria. Então, hoje em dia, para você entregar esse diagnóstico de pirose funcional, ele, além de uma série de exames, tem que passar pela impedância pH-metria para você dizer que ele não é relacionado com refluxo não ácido. Bem, como relacionar, então, sintoma e refluxo? Aqui nós temos alguns problemas. Que índice adotar? Isso é controverso. Existe um índice de sintoma, um índice de probabilidade de associação com sintoma, que são os mais usados, e um mais recente, o índice de sintoma binomial. O que é isso? Essa bonita fórmula matemática, publicada em 2013, já tinha sido publicada anteriormente por Guilebert, é uma coisa incompreensível para nós médicos, mas, de qualquer maneira, na prática, a teoria é outra. Por quê? Porque muitos pacientes não têm sintoma durante o exame. E aí você pode dizer, bem, vamos monitorar com 48, 72 horas, mas agora, quando o paciente não anota direito, aí não tem jeito, aí nós precisamos de outros parâmetros. E isso é muito comum, ele não anota mesmo. Aí nós temos outros problemas em relação à quantificação de refluxo. Por impedância pH-metria, nós damos muito valor ao número de episódios de refluxo, e aqui nós temos valores com e sem IBP, até 73 sem IBP, até 48 com IBP. Existem trabalhos mostrando números um pouco menores. E também nós medimos a extensão proximal até 31, 32 sem IBP, até 19 com IBP, um trabalho importante no American Journal of Gastroenterology de 2004. Agora, a porcentagem de tempo de refluxo por impedância tem menos valor, não tem o mesmo valor que a porcentagem de tempo na pH-metria. 2,1 para o tempo ortostático, 0,7 para supino e 1,4 para o tempo total. E ele não tem muito valor porque existe uma discrepância na duração do refluxo ácido por pH-metria e por impedância, ácido ou levemente ácido. A impedância subestima a duração de refluxo porque ela não detecta refluxos com volume menor que 1 ml, porque ela não chega a pegar os dois eletrodos metálicos. Então, essa mucosa molhada com ácido, por assim dizer, ela não é percebida pela impedância. Aliás, isso ocorre também com refluxo não ácido. Esse refluxo prolongado que nós vemos no canal de baixo
Se ele não fosse ácido, ele também pode ser ainda assim prolongado e você detectaria apenas 3 episódios de curta duração por impedância. Então, existe essa discrepância, por isso que a porcentagem de tempo não é muito importante quando se trata de impedância. Em relação ao problema da quantificação de refluxo, a variação de um dia para o outro, o grupo de Castel está desenvolvendo uma espécie de um bravo que inclui medida do sensor de pH e 2 sensores de impedância para você saber se existe um volume subindo ou descendo. Então, você pode, com isso, clipar na mucosa do esôfago e avaliar por períodos mais longos. Mas, por outro lado, você também não está medindo extensão proximal, mas isso está em desenvolvimento e é uma ferramenta nova, sem catéter. Então, existem alguns novos parâmetros que vieram a dar uma maior importância nos últimos anos, pelo menos nos últimos 5 anos, à impedância pH-metria. A avaliação do transporte de bolos, a avaliação da integridade da mucosa e a avaliação da reserva peristáltica. E são parâmetros muito importantes. O transporte de bolos é medido por um teste de transporte de bolos que foi sugerido pelo grupo também do grupo de Castel, publicado em 2011, em que, no início da monitorização da impedância pH-metria, administramos a cada 30 segundos 10 deglutições de 5 ml de soro fisiológico na posição supina, como numa manometria. Né? Então, nós vemos que o normal é pelo menos 80% haver transporte completo de bolos. E aqui nós vemos o traçado mostrando 10 deglutições, tem que ser soro fisiológico para ser lido pela impedância, se a deglutição for de água, isso não é lido. E essa é uma informação importante na avaliação pré-operatória, porque assegura que não haverá disfagia após a cirurgia, obviamente, desde que não fique muito apertada a fundoplicatura, mas que o paciente tem uma reserva, tem uma função peristáltica adequada, uma informação adicional. Outros parâmetros avaliar a integridade da mucosa, muito importante, objeto hoje de uma aula do CIFRE, que é a medida da impedância basal. Um dos primeiros estudos a respeito, um grupo do Farré foi um, outro foi um grupo da Holanda, mostrando que a exposição ao ácido diminui a impedância basal. Essa impedância basal baixa dificulta a interpretação dos episódios de refluxo. Antigamente, isso era considerado um empecilho para interpretar uma impedância pH-metria e era tratado como tal. Falando, mas paciente com BARD tem uma impedância muito baixa, mas também o BARD, o diagnóstico já está feito, para que fazer impedância pH-metria? Agora, hoje em dia a gente avalia a integridade da mucosa, isso é uma evidência longitudinal da exposição ao refluxo. Refluxo ácido agride a mucosa esofágica e a impedância é reduzida. A porcentagem de tempo de exposição ao ácido se correlaciona com a impedância basal. Paciente com doença de refluxo tem uma impedância basal baixa. Se você dá IBP, essa impedância aumenta. E pode ser, então, um marcador à lesão da mucosa esofágica. E é isso que está dando importância hoje em dia. O grupo do Vaese tem dado muita importância a um dispositivo que eles passam através do endoscópio e medem diretamente, encostam o sensor e medem a impedância da mucosa pela endoscopia. E aí ele acha que isso evitaria uma monitorização de 24 horas. Bem, se a gente fizer isso, vamos deixar de quantificar refluxo, vamos deixar de correlacionar refluxo com sintomas. Ele é o único grupo que faz isso e nós preferimos um método convencional, que é medir a impedância basal noturna. Aqui está um período noturno em que a coisa é bem mais estável, porque o paciente deglute pouco, existem poucos episódios de refluxo e a gente pode medir a impedância basal. Quando o esôfago está vazio, a impedância intraluminal é aquela da mucosa esofágica. Então, a gente tem que medir
nesse período onde ela está estável, tem poucos refluxos e poucas deglutições. Dois trabalhos publicados no final do ano passado, na mesma revista, um grupo alemão de Malfertainer e o italiano de Frassoni. Malfertainer estuda um período noturno estável de 30 minutos, Frassoni estuda média de 3 períodos de 10 minutos, no período entre 1 e 3 da manhã, e os valores normais são acima de 2.100 no estudo de Malfertainer e acima de 2.292 no trabalho italiano. Uma impedância reduzida indica a perda da integridade da mucosa se não houver estase esofágica. Obviamente, você também pode avaliar a integridade por endoscopia e por biópsia, com dilatação de espaço intercelular, mas esta é uma informação importante. O terceiro é a medida da peristalse primária pós-refluxo, que é a avaliação da reserva peristáltica, que é chamado de, em inglês, PSPW, em português seria PPPR. Um trabalho de 2007 em crianças mostra o estudo do clearance químico em crianças. E à esquerda nós vemos um episódio de refluxo por impedância e aqui do lado direito uma deglutição que promove o clearance químico, porque houve uma queda de pH no sensor lá de baixo e ele sobe acima de 4 depois dessa deglutição. Porque esse refluxo ácido desencadeia o que se chama de um reflexo esôfago-salivar. Então, aqui nós temos um refluxo ácido e um clearance bifásico. Primeiro, o clearance é feito por peristalse secundária, é o clearance do volume, e a segunda fase é o clearance químico, que é através de peristaltismo primário, que ocorre, em geral, de 10 a 15 segundos após o término do episódio de refluxo. Aqui nós temos um refluxo misto, levemente ácido, existe uma pequena queda de pH, mas não é seguido de uma deglutição, de uma peristalse primária, nos 30 segundos após esse episódio de refluxo. Aqui nós temos um refluxo não ácido, claramente não ácido, mas nós temos em seguida uma queda descendente, uma atividade peristáltica primária. Esse refluxo não ácido ele não requer um clearance químico e a gente não calcula. Mas, de qualquer maneira, alguma coisa está acontecendo. Ou isso é coincidência, e que seria uma coisa cômoda de se aceitar, ou isso não é coincidência, existe mais alguma coisa além da parte química que desencadeia esse refluxo esôfago-salivar. Isso a gente ainda não sabe. O trabalho do grupo de Frassoni mostra que o clearance químico está diminuído na doença do refluxo, avaliação, então, com 24 horas de impedância pH-metria. Então, você vê do lado direito os controles com um índice de peristalse primária pós-refluxo acima de 70%, pirose funcional também, e à esquerda a doença do refluxo, uma queda importante dessa peristalse primária pós-refluxo. Um outro trabalho mostra, também do grupo italiano, que existe uma progressão neoplásica no Barrett curto, associado com uma diminuição do clearance químico, mas não com a supressão ácida inadequada. Então, é importante levar isso em conta, que aqui o último item lá embaixo, P menor que 0,001, para a peristalse primária pós-refluxo, na presença de displasia comparado sem displasia. Então, os autores concluem que essa progressão está associada com a queda do clearance químico, e assim a gente pode prever, através da peristalse primária pós-refluxo, essa progressão neoplásica no Barrett curto. Aqui está a fórmula do cálculo do peristaltismo pós-refluxo, é o número de refluxos com peristalse primária que se segue, dividido pelo número de refluxos. O normal é igual ou maior que 61%. Isso é calculado para refluxos ácidos e levemente ácidos, e não para refluxos não ácidos.
porque aí não se pode falar de clearance químico. Aqui nós temos um refluxo com clearance bifásico e a peristalse primária pós-refluxo bem nitidamente. Aqui nós vemos um refluxo não ácido, e aqui nós vemos uma série de deglutições. Então, esse refluxo não ácido não desperta a peristalse primária. Essa peristalse aí está ocorrendo por algum motivo, independente do reflexo esôfago-salivar. Então, a gente não pode concluir. Aqui a deglutição tem algum outro contexto. O paciente deve estar falando, que exame horrível no telefone, ou então está se alimentando, ou até o catéter pode também estimular mais a salivação em alguns pacientes. Então, aqui nós temos um episódio de refluxo que a peristalse primária não ocorre nos 30 segundos após o término. Então, nesse caso, essa não foi seguido, é considerado uma associação negativa. Então, um trabalho mais recente, ainda com publicação eletrônica, fala sobre o valor dessa avaliação da peristalse e da impedância basal noturna em estudos na vigência de IBP. Então, você consegue distinguir NERD de pirose funcional, porque isso aí não é afetado, o índice de peristalse primária pós-refluxo não é afetado com IBP e nem com fundoplicatura. Isso aí é inerente à doença do refluxo, ao mecanismo fisiopatológico da doença de refluxo. Aqui estão os valores normais para número de episódios de refluxo, IPPR e impedância basal para os grupos controles, doença não erosiva e doença erosiva. Eu já estou terminando, já recebi um anúncio de uma nota a 0 minutos. Esses são os valores normais de impedância basal, e ambos os índices peristalse primária e impedância basal noturna são diretamente relacionados. Isso sugere que exista uma redução da integridade da mucosa e que ela seja consequência da redução do clearance químico. Isso também está associado à síndrome de bronquiolite obliterante do adulto e é um dos motivos de rejeição de transplante pulmonar. Então, é importante em todos os pacientes fazer essa avaliação antes de submeter eles a transplante pulmonar. Também existe uma diminuição da peristalse primária em pacientes com disfagia não obstrutiva. Esse é um trabalho apresentado no último DDD de Lábilo, sugerindo que o retardo do clearance químico por si pode ser percebido como disfagia. Resumindo, até então a gente procurava identificar refluxo independente de pH, fazer com ou sem IBP, correlacionar com sintoma, medir a extensão proximal, mas a grande mudança veio com essa avaliação desses 3 índices mais recentemente, que é transporte de bolos, integridade da mucosa e reserva peristáltica. Esses índices não estão incorporados no software, requerem cálculo manual, mas a importância deles é tamanha que eles têm que ser feitos, têm que ser incorporados à impedância pH-metria feita atualmente. Obrigado pela atenção de todos.